Primeiro livro de João, capítulo 1, versículo 9. Tema da nossa mensagem nessa noite: libertos dos sentimentos de culpa. Quero saudar você que está aí online, através do Facebook, com a graça, com a paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Diz assim a palavra do Senhor: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por poder estarmos na tua casa, Pai. Hoje é quinta-feira, tivemos o nosso dia de trabalho, mas agora estamos prontos a ouvir o assim diz o Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Obrigado porque o Senhor tem nos guardado todos os dias. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou com santa vocação, escreveu o nosso nome no livro da vida e tem nos guardado. Te louvamos, Pai, te agradecemos por tudo, Senhor. Em nome de Jesus, todos digam amém e amém. Muito bem. O versículo diz que o Senhor é fiel e justo. Ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas as pessoas não veem dessa forma e passam muita maior parte da sua vida, passam a maior parte da sua vida se lembrando dos erros do passado, dos pecados do passado. Ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo, ah, eu fiz aquilo. E aquilo vai, né? Dia após dia. Elas não conseguem, primeiro, se perdoar, né? Porque quando entenderem que o Senhor é fiel e justo, né, como diz o versículo, para nos perdoar os pecados, então, se o Senhor, que é o Criador, e nos criou, nos formou, já nos perdoou, e por que nós ficamos nos acusando? Isso, quem faz isso na nossa mente é o inimigo da nossa alma. Quer dizer, aí você está dando crédito para ele. Você não consegue visualizar o perdão que o Senhor já te deu. E aí quando você fica remexendo ali o passado, ah, eu fiz isso, ah, eu fiz aquilo, ah, eu fiz aquilo outro. Você não consegue, você dá crédito para o inimigo da nossa alma, mas não consegue visualizar o que Deus já fez por nós, lá na cruz do Calvário. E ainda tem aqueles que se convertem e sentem prazer em lembrar o que fizeram de errado. Muitas das vezes, na conversa entre amigos lá da igreja, ou mesmo outros são chamados a estar pregando a palavra e fazem questão. Ah, chega a impostar a voz. Ah, vai lá lembrando. Quando deveria falar, olha, Deus já perdoou todos os meus pecados. Mas não, ficam lá atrás, um a um, né? Você dá uma passada, às vezes eu falo, eu lá atrás eu pulava carnaval, já fui diretor de bloco, mas não faço disso a base das pregações. Não. Isso aí às vezes é um testemunho. Olha, eu hoje estou aqui, mas fiz isso. Mas o Senhor me perdoou de tudo isso, dos meus erros, né? Então, tem esses que fazem questão, esquecem da palavra do Senhor que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Conhecem a palavra, ou se é que podemos dizer assim, mas esquecem esse versículo porque eles acham que aquilo ali traz honra, traz pompa. O que traz honra na minha vida é saber que eu sou escolhido do Senhor, que Ele já me separou,
que Ele me chamou com santa vocação, que Ele me trata como filho, e que ninguém pode fazer nada contra mim, já que eu tenho uma placa dizendo que sou propriedade exclusiva do Senhor. Então, esse sentimento de culpa pode trazer um fardo pesado que se carrega no coração. As pessoas ficam com esse sentimento de culpa, ficam falando sobre isso, aquilo vai alimentando, é como a pastora diz, palavras repetidas são sementes regadas, e aí fica ali, e aquilo vai trazendo aquela tristeza, vai trazendo depressão, vai trazendo angústia, vai trazendo mágoa, e a pessoa vai definhando, e muitas vezes não consegue. É só isso. Ela não consegue se perdoar. Essa semana eu vi uma frase, eu não esqueci, e falei para a pessoa assim, eu vou falar essa frase no primeiro culto que eu tiver a oportunidade. Estou num projeto de ser feliz. Quando eu estou projetando a minha felicidade, primeiro, eu estou olhando para mim mesmo. Me preocupando em ser feliz. Não é projeto. Estou me preocupando em ser feliz. Já que é para você se preocupar, se preocupe em ser feliz. Olhe para você e veja a pessoa linda e maravilhosa que você é. Olhe para você e sinta o que Deus tem feito na sua vida. Então, faça isso. Se preocupe em ser feliz. Quando a pessoa carrega esse sentimento de culpa e não consegue esquecer essas coisas, impede que ela experimente a plenitude de paz e de liberdade que o Senhor Deus oferece para ela. Ela não consegue visualizar dessa forma. Ela não consegue visualizar o que Deus tem de maravilhoso. Ela só consegue olhar e dizer, poxa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Ela se acusa a todo instante de algo que Deus já disse. Eu nem me lembro. Esquece que o versículo diz que Deus é fiel e justo para perdoar. Deus firmou um compromisso misericordioso com o seu povo. Deus firmou esse compromisso. Lá no Salmo 143, versículo 1. Salmo 143, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é fiel e é justo. Diz assim: atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Então o salmista está falando: Senhor, atende a minha oração. Dá ouvido às minhas súplicas. E olha que o salmista Davi aqui, o Salmo de Davi, ele não tinha ainda passado pela crucificação de Cristo. Ele viveu antes. Ele está aqui no Antigo Testamento. O Senhor não veio ainda. Aí eu falo, o salmista está falando isso aqui e dizendo: Senhor, dá ouvido à minha súplica, responde segundo a tua fidelidade. Ele dizendo: Senhor, tu és fiel. Ele não leu o livro de 1 João ainda não, tá? Foi escrito depois. Mas ele está dizendo: tu és fiel, Senhor. Tu és justo, segundo a tua justiça. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Aí chega o nosso tempo, 2024, século 21. O Senhor Jesus já foi crucificado, já nos perdoou, já disse que jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. E aí muitos ficam aqui remoendo: será que Deus é fiel mesmo? Será que ele perdoou naquele dia que eu joguei pedra na barata? Será que ele me perdoou no dia que o ratinho ia passando na rua? Sabe, gente, ele diz que já nos perdoou, jogou nossos pecados
no mar do esquecimento. Mas eu quero te dizer uma coisa, não é para você também sair por aí, já que ele perdoou, eu agora vou sair por aí pecando. Você nunca conheceu a Deus, se assim você fizer. Se você olhar para a cruz depois de tudo que ele passou, e você ainda se atrever a continuar fazendo as coisas erradas, você nunca conheceu a Deus. Quero te dar uma outra notícia. Deus trará de volta o seu povo. Zacarias capítulo 8, versículo 8. Zacarias capítulo 8, versículo 8. Diz assim: versículo 7 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Aí o versículo 8 diz assim: eu os trarei, e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Então, Deus vai trazer de volta o seu povo. Aí você está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo o Senhor falar contigo. Deus está falando contigo, já não é de hoje que o Senhor está falando contigo. Mas você está ali procrastinando, você está ali, sabe? Amanhã. Sabe por causa de quê? Porque você não consegue se perdoar. Você não consegue olhar, desculpe o termo, um palmo à frente do seu nariz. Quando o Senhor diz: olha, eu não tenho nada contra você. Eu não tenho nada. Ele ainda te chama de filho. De filho. Aí você diz assim: mas os lugares que eu andei, fiz tanta coisa errada. Fez? Você lembra disso? Ele não lembra. Se você tiver a oportunidade de sentar diante do Senhor ainda hoje e começar: Senhor, mas olha, no dia tal eu fiz isso, no dia tal eu fiz aquilo, no dia tal eu fiz aquilo, ele vai dizer: eu não me lembro de nada disso. Mas que mente ruim você tem, né? Isso não é mente boa, você é mente ruim. Só lembrando as coisas ruins. A palavra de Deus diz assim: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Sabe? Aí, às vezes, você vai lá atrás, pegar algo, quer trazer à memória, traz à memória coisas boas. Lembre as coisas boas da sua vida. Os pecados, esqueça. Os passado errado, esqueça. Porque todos eles já foram jogados no mar do esquecimento pelo Senhor. Se você continuar batendo nessa tecla, como diz aí o pessoal, malhando em ferro frio. Quando você malha em ferro frio, você não faz nada, né? O ferro, para você moldar ele, você tem que colocar ele na fornalha, deixar ele ficar bem vermelhinho, bem incandescente. Aí você vem lá com um martelo, com uma ferramenta especial, vai batendo, você vai dando o formato que você quer no ferro. Mas se você faz em ferro frio, dá nada, não forma nada. É malhando em ferro frio. Se você vai continuar malhando em ferro frio, você vai continuar sofrendo. Aí você vai, sabe para onde? Você vai para o psicólogo. Não tenho nada contra o psicólogo. Você vai para o psiquiatra, às vezes por coisa que você resolve simplesmente parando um momento, orando e abrindo seu coração para o Pai e se perdoando, porque Ele já te perdoou. Deus é fiel em todas as suas promessas, principalmente na promessa de perdoar. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Jeremias capítulo 31, versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo:
conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e os seus pecados jamais me lembrarei. Olha o que a palavra do Senhor nos diz aí em Jeremias 31 e 34. Lá no finalzinho, diz o quê? Pois perdoarei, o Senhor, diz o Senhor. Não sou eu, pastor Nilton. É o Senhor, através da sua palavra. Talvez você tenha passado por aqui, já leu, e porque você está tão preocupado com os seus pecados que você não conseguiu entender aqui que ele diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Miqueias capítulo 7, vamos um pouquinho mais à frente, Miqueias capítulo 7, versículo 18 ao 20. Miqueias capítulo 7, do versículo 18 ao versículo 20, diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoa as iniquidades e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará os pés nas nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, os quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Esse versículo aqui do 19, finalzinho, diz assim: lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Nós nem sabemos, eu pelo menos não sei, qual a maior distância da superfície ao ponto mais fundo do mar. Então eu costumo usar como referência essa travessia nossa aqui de Mangaratiba a Ilha Grande. E aí eu digo, pega uma moeda de R$1. Se você achar que é muito pequena, arranja uma tampa de lata de leite ninho, bota um pezinho nela para ela poder afundar mais rápido, porque já que ela vai flutuar um pouquinho. Chega no meio do caminho dessa viagem, joga essa tampa lá no meio. Quando chegar lá na Ilha Grande, você volta, e aí eu te dou até uma orientação melhor. Bota uma boia ali onde você jogou, para que você consiga parar no lugar exato, para não dizer assim, eu errei. Então você para ali, bota ali, ancora ali algo, uma marca, e volta até ali, e mergulha e vai tentar achar essa tampa na profundeza do mar. É assim que o Senhor faz com o nosso pecado. Ele lança no mar do esquecimento. Está aqui, a palavra de Deus está nos dizendo isso aqui. Então, amados, nós temos que ter também um coração sincero. E não adianta também você ficar falando com Deus, você pede a Deus, você fala a Deus, você explica a Deus, você apresenta os teus pecados, você apresenta a tua situação, e Deus diz assim, tá bom, não me lembro disso. Ah não, o senhor tem que se lembrar. Você vai brigar com Deus? Você vai ficar dizendo para ele, não, o senhor tem que me lembrar. Então, você tem que esquecer. Esqueça. Ele não lembra. É como se você chegasse diante de um juiz, você teve algum problema, né? E aí, eu me recordo, há muitos anos atrás, eu sofri um acidente. Na verdade, eu estava parado no carro da empresa que eu trabalhava, veio um Escort, na época, carro top, e esse carro bateu na traseira do carro, e isso me gerou um processo, e eu fiquei preocupado, mas por que eu estava parado? E aí constituí lá um advogado,
ele virou e falou: não, fica tranquilo, isso aí tem que acontecer mesmo, mas você vai ver que não vai dar em nada, porque a moça se feriu, e diante da lei você foi o objeto que causou aquele ferimento. Bom, essa história toda de justiça assim foi. Passado lá o dia, primeira audiência só fui eu, a moça não foi, segunda audiência não foi, terceira audiência lá, hoje é o final. E acabou. Então isso foi um problema que eu tive lá atrás. Eu deveria ter na época uns 25, 26 anos. Eu já uns 40 anos por aí. Mas se eu for hoje no tribunal, não tem nada no meu nome. Puxa lá as fichas de justiça, essas coisas que às vezes a gente precisa. Está ali. Por quê? Nada me condena. Assim é a nossa vida com Deus. Nada te condena. Nada te condena. O teu passado não te condena, porque Ele já perdoou os teus pecados. Ele já limpou o teu passado. Limpou o teu passado. Né? Então, nós possamos ter um coração sincero com o Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 22. Hebreus capítulo 10, versículo 22 e versículo 23. Diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Água pura é a palavra de Deus. Amém? Aguardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Sem vacilar. E o versículo termina: pois quem fez a promessa é fiel. Então, sem vacilar. Será que Ele me perdoou mesmo? Sem vacilar. Sem vacilar. Sem sentimento de culpa. Sem dúvidas. Porque quem fez a promessa é fiel. Ao nos perdoar, o Senhor restaura a nossa comunhão com Ele. Comunhão essa que outrora havia sido interrompida por causa do pecado. Porque quando você está morto em delito e pecado, você está fazendo tudo de errado, as pessoas estão falando contigo e você está: mas eu estou certo. Está sempre certo. Está sempre certo. Mas quando você tem esse encontro com o Senhor, você o confessa como único e suficiente Salvador, essa comunhão que outrora tinha sido interrompida pelo pecado, pelos erros, ela agora é restaurada. E eu quero te convidar nessa noite a um momento de reflexão. Que reflexão é essa? Que você medite e pense no que vem te atormentando, fazendo com que o passado esteja presente na sua vida. O passado é presente na sua vida, quando na verdade você tinha que viver hoje esquecendo o passado e avançando para o alvo com o Senhor. Siga o que diz a palavra de Deus. E eu marquei aqui a tradução da Nova Versão Internacional, que eu achei bem interessante. Filipenses 3, versículo 13 e 14. Na Nova Versão Internacional diz assim: irmão, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. O apóstolo Paulo falando à igreja de Filipe, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Vai puxando a outra, né? Avançando para as que estão adiante. Tá? Ele esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante. E aí o versículo 14 diz assim: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Não, é isso que o apóstolo Paulo nos chama. Vamos esquecer do passado e vamos avançar para as coisas que estão adiante, olhando para frente. Olhando para frente. Jesus nos deu um exemplo maravilhoso de como esquecer o passado. Para nós estarmos concluindo a nossa mensagem, em Lucas capítulo 23,
versículo 34. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Passei direto para o 24. Vou fazer uma. No momento da crucificação, né? Eles chegam ao Calvário e ali eles crucificam o Senhor. E ao lado do Senhor tem dois ladrões, um à direita e o outro à esquerda. E aí Jesus, no versículo 34, ele nos dá um exemplo. E ele já tinha passado por tudo. Você lembra, né, que ele passou, né? Ele foi lá julgar, botaram aquela cruz de madeira nas costas dele, chicotearam, cuspiram, bateram, humilharam, fizeram tudo e mais um pouco que a gente pode imaginar. Aí ele chega diante da crucificado. E aí ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabe o que fazem. E aí continua o versículo: então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Ele está ali morrendo. Ele podia dizer: Pai, se vinga por mim, vai, manda agora miríades e miríades de anjos, derruba todo mundo, dá uma coça em cada um. Olha o que eles fizeram comigo, Pai. Eles me bateram, eles me humilharam, Pai, eles meteram um cravo em cada mão, no meu pé. Eu, justo, vim aqui trazer paz, trazer tranquilidade. Fizeram isso comigo, se vinga por mim. Não podia ter feito? Podia. Mas ele faz ao contrário. Ele esquece das coisas que para trás ficam. E ele olha, sabe para quê? Para o que está esperando por ele, que é a soberana vocação de estar junto ao Pai no céu. E hoje ele está sentado à direita. Aí ele nos dá esse exemplo aqui. Eu tenho certeza que tudo que você passou, não é um milésimo do que o Senhor passou. Mas ele nos dá esse exemplo. Olha, esqueçam, eu estou esquecendo. E ainda estou pedindo ao Pai aqui para perdoar. Perdoa, Pai, perdoa. Perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele te perdoou os teus pecados, porque Ele sabe que você não sabia o que estava fazendo. Você estava morto em delito e pecado. Morto não sabe nada. Então, Jesus não lembra ao Pai tudo que havia sofrido. Pelo contrário, Ele pede que o Pai os perdoe. A mesma coisa devemos fazer. Esquecer o passado. Ele já nos perdoou. Ele já nos perdoou. Os nossos pecados foram todos perdoados, jogados no mar do esquecimento. O Senhor não lembra de nada. E eu quero te fazer um convite nessa noite. Você viveu um tempo novo na sua vida. Você viveu um tempo novo, esquecendo as coisas do passado. Bota uma pedra. Viva daqui para frente. O Senhor tem coisas grandes e firmes para você. O Senhor tem uma alegria, um tempo de alegria, tempo de paz, tempo de vitória, tempo de cura, tempo de milagres. O Senhor tem muita coisa. Você acordou hoje? Você está me ouvindo? É porque Deus tem coisas para fazer na sua vida ainda. Esqueça das coisas que para trás ficam e avance para o prêmio da soberana vocação. Porque o Senhor é fiel. Ele é fiel.
Ele é fiel e justo para nos guardar. Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é fiel e justo para levar você em santa vocação até o fim. Ele tem um projeto para a tua vida. Ele tem um plano para a tua vida. Amém? Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido e amado, nós te louvamos. Nós te agradecemos. Eu quero te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Pelos milagres que o Senhor tem feito acontecer. Obrigado, Pai, por cada um que está aqui presente. Obrigado por cada um, Pai, que está em forma virtual. Que o Senhor possa falar com cada um de uma maneira muito especial. Que o Senhor possa trabalhar o coração de cada um. Que eles possam entender que o Senhor é fiel. Esquecer das coisas que para trás ficam. Para que ficar remoendo as coisas do passado? Para quê? Se o Senhor mesmo já não lembra dos nossos pecados. Se o Senhor já jogou os nossos pecados no mar do esquecimento. E nós ficamos ali remoendo. E deixamos de ser felizes. O Senhor tem coisas grandes e firmes. A tua vontade para a nossa vida, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. E nós tornamos esse momento imperfeito quando ficamos remoendo o passado. O Senhor nessa noite te chama a você deixar de remoer o passado, porque Ele quer fazer coisas grandes e firmes na tua vida. Obrigado, Pai, por esse momento. Te louvo e te agradeço, Pai, por tudo. Por tudo. Guarda, Pai, os nossos amigos, guarda os nossos irmãos, guarda aqueles que estão nesse momento precisando de um toque, Pai teu. Gerardinho lá em São Paulo, o pastor Cláudio aqui em Conceição de Jacareí, a Heloíse lá em Mendes, a Débora, o Rogério, que o Senhor possa estar enviando anjos, Pai, trabalhando no coração de cada um. Porque eu creio, Pai, que há de acontecer um grande milagre. Eu profetizo cura nessa noite, Pai. Eu profetizo libertação nessa noite. Eu profetizo vitória nessa noite. Eu profetizo paz nessa noite. A palavra de Deus diz que nós nos deitamos em paz. Nós nos deitamos. E logo pegamos no sono. Que o choro muitas das vezes pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então eu quero profetizar uma sexta-feira já vitoriosa e alegre para você. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, diga amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz.